Oi pessoal, bom dia, tudo bem, né? Então hoje nós vamos falar das estruturas com 1 grau de hiperestático, tá certo? 1 grau hiperestático. Na primeira sessão nós vimos os motivos que usamos as estruturas hiperestáticas, por que elas devem ser usadas, né? Suas vantagens, e também a gente viu todas as desvantagens, ou a maioria das desvantagens que essa estrutura apresenta. Também foi abordado a definição das estruturas externamente hiperestáticas e internamente hiperestáticas, bem como o seu grau de hiperestático total. Agora, a gente vai falar nas definições das estruturas com 1 grau hiperestático. Vamos ver como é que a gente acha isso, descobre isso. Entre elas, vigas, pórticos e treliças. A gente vai ver também as particularidades de cada rancho estrutural, né? E como definir sua hiperestaticidade. E os modelos com o grau de hiperestaticidade, 1 grau. Esse tópico é importante, claro, pois o grau de hiperestaticidade definirá como utilizar os métodos para calcular esse tipo de estrutura. O projeto do pórtico, que uma determinada empresa ela apresenta, ela está com dúvida do que ser usado, né? Qual seria a execução desse pórtico. Então nós vamos ver como que a gente vai fazer passo a passo para calcular esse tipo de estrutura. Para analisar esse pórtico, aqui da figura 1.15, é necessário conhecer particularidades desse arranjo. Primeiro, e como encontrar esse grau, né, de grau hiperestático total. Então aqui, se você olhar a figura aqui, ó, o que ela tem? É um pórtico e ela está nos seus 2 apoios, está fixado, né? Então ele está fixado, os 2 são fixos, não tem o apoio móvel, onde vai ter a reação de apoio. É uma estrutura plana, né? Ela geometricamente, né, ela é plana. Desde que seja conhecido os deslocamentos nos extremos das barras que contém essa estrutura. A gente tem que analisar os extremos aonde é que ela está fixada. Após determinar a determinação dos esforços nas seções, são traçados o diagrama de momento e força cortante, né? Portanto, o primeiro passo para o cálculo da estrutura é definir seu grau hiperestático. Assim, o método de cálculo pode ser escolhido e, com ele, determinar os esforços máximos solicitantes. Daí, depois desses esforços máximos, é que a gente vai definir a seção, né? Qual a seção que tem que ter, tamanho, altura, largura, né? E outras coisas mais, que nós vamos ver no futuro. Uma estrutura é considerada com 1 grau de hiperestaticidade quando o número de reações desconhecidas excede o número das equações de equilíbrio da estática, na qual essa diferença ela é igual a 1, né? Sabendo que o número das equações é igual a 3, né? Se uma vez conhecidas as reações, for impossível determinar os esforços das seções ao longo da estrutura utilizando as equações de equilíbrio, então a estrutura hiperestática internamente pode ter seu grau igual a 1. Vamos falar isso claramente na figura mais abaixo. A gente deve salientar que se a viga tiver o apoio móvel na vertical, isso a tornará uma estrutura hipostática. E sendo assim, ela é instável, mesmo que tenha um número de equações menores que o número de reações, tá? Mas é uma estrutura instável. As vigas com 1 grau hiperestático são definidas em função de suas reações de apoio e suas rótulas,
casa tenha rótulas, né? As rótulas geram equações extras e são somadas a equações de equilíbrio da estática. Então, a fórmula é G, que é o grau hiperestático, G minúsculo, é igual a R, que são as reações de apoio, menos E, que é o número de equações, mais R, né? Então você tem aqui a vinculação e característica. Você tem apoio móvel, na figura do quadro 1.2, tem apoio móvel, tem apoio fixo e o apoio de engaste. Então, e os símbolos de cada um, né? Do móvel, do fixo e quando a estrutura está engastada. Veja bem, quando o apoio é móvel, você tem uma reação de apoio vertical, lado direito fala uma. Quando o apoio é fixo, você tem duas reações de apoio, uma na horizontal e uma na vertical. Então, o número de grau de mobilidade é 2. E quando o apoio está engastado, a viga está engastada, pilar, o que quer que seja, ele tem então 3 reações de apoio. Ou seja, você tem a reação horizontal, a reação vertical e o momento também naquele ponto. Então, o número de grau de mobilidade é igual a 3. E é a equação de equilíbrio da estática, que é somatória de x igual a 0, somatória de y igual a 0, somatória de momento igual a 0. R, o que é o R? R é o número de rótulas, caso a estrutura tenha rótulas. Então, as figuras são fundamentais para a construção, né? As vigas, as vigas são fundamentais, né, para a construção. Como vigas com um grau de hiperestático. Pode ter, por exemplo, no exemplo 1. Olha, o exemplo 1 você tem aqui, você tem um apoio lado esquerdo, o primeiro, que está fixado. Depois você tem um móvel, um apoio móvel, você tem uma rótula, outro apoio móvel e outro apoio móvel. Ou seja, quanto que vale R? Vale 2 mais 1 mais 1 mais 1. Então é igual a 5. Quantas equações? São 3 equações. Quanto é R minúsculo? Uma rótula, está lá. Então, como é que dá forma você tira? Que é 5 menos 3 mais 1 é igual a 1. No outro exemplo, no ponto A, ele está fixado. O B, ele é móvel e o C, ele é móvel. Então, o que nós temos? 2 mais 1 mais 1 é igual a 4R. A reação é igual a 4. Quantas equações? 3. Tem alguma rótula nesse exemplo 2? Não, 0. Então, quanto que vale G? Também vale 4 menos 3 mais 0, que também é igual a 1, né? Mesmo sem a rótula. O pórtico com 1 grau, agora o pórtico, né? A viga, o pórtico agora com 1 grau hiperestático, né? Pórticos são estruturas formadas por barras horizontais, verticais e ou inclinadas, dependendo de cada caso, que formam quadros em si. Os pórticos são amplamente utilizados nas construções civil, principalmente em edifícios, né? A maioria dos arranjos estruturais utilizados são hiperestáticos. Para os pórticos, de modo geral, o grau de hipergeometria é dado pela seguinte fórmula. R, que é a reação de apoio, E, que é o número de equações, R minúsculo, que é o número de equações referente a rótulas, dada pela fórmula. G é igual a R menos E mais R. E R, barras conectadas. Então é outra fórmula para pórtico. Barras conectadas à rótula. Então veja o exemplo 1.18, né? Esse exemplo 3. O pórtico pode ter um grau de hiperestaticidade, mas com diferentes arranjos estruturais. Então você tem no ponto A, você tem aqui uma fixação travada aqui, e no ponto D você tem uma fixação, ela está fixa aqui, né?
E você tem no ponto B um rótulo, uma rótula aqui no ponto B e no ponto C não. Né? Então o que nós temos aqui? R. R vai ser da reação 3 mais 2 igual a 5. Número de equações, 3. R tem uma rótula, então é 1. Então G quanto que é? 5 menos 3 mais 1 igual a 1. Certo? No caso seguinte, da figura 1.19, olha o que você tem. Você tem duas rótulas, no ponto B e no ponto D. Ele está engastado no ponto A, fixado no ponto E e fixado no ponto F. Né? Então presta atenção, o ponto B e o ponto D são duas rótulas, mas elas são diferentes umas das outras. Por quê? Se você vê no R2, quer dizer, a rótula 2 lá, o sistema é diferente do que é o R1. Então, ou seja, esse R do lado esquerdo, da rótula aqui embaixo, ela tem peso 2. E no outro, ela tem o peso 1. Então, como é que fica? Olha, é 3 mais 2, são 7 reações. 3 equações e R, a rótula, vale 1 e vale 2. 1 mais 2, 3. Então, G é igual a 7 menos 3 mais 3, que é igual a 1. Ambos os arranjos apresentam um grau de periodicidade. A forma com que as rótulas são colocadas na barra é fundamental para determinar o grau de periodicidade. Então temos que prestar muita atenção de como que está essa rótula, né, colocada. Então agora as treliças, né? A gente viu as vigas, a gente viu os pórticos e agora as treliças. Né? As treliças são amplamente utilizadas em cobertura, o telhado lá, cheio de treliça, pontes e etc. Né? Para determinar o grau de hiperestático, as incógnitas a serem resolvidas nas treliças são número de barras, é a letra B, precisamos saber quantas barras tem. As reações dos apoios em função do tipo de vínculo, né? R, que é a reação dadas no quadro 1.2, que nós mostramos agora há pouco. Para a estrutura isostática, a soma dessas incógnitas deve ser igual a 2 vezes o número dos nós. Ou seja, R mais B é igual a 2 vezes N. Né? Sendo que N é o número dos nós. Então, significa que para cada nó da estrutura teremos duas equações. O grau de hiperestaticidade é dada por G é igual a R mais B menos 2 vezes N. Quando G for igual a 1, a estrutura será uma vez hiperestática. As treliças podem ser externamente hiperestáticas ou internamente hiperestáticas. Seguindo a fórmula dada, podemos verificar as diferenças dos tipos de treliças com grau de hiperelasticidade. A incógnita para esse caso é a reação de apoio, né? Portanto, a estrutura é externamente hiperestática. Então veja aqui na figura 1.21, você tem um apoio fixo do lado esquerdo e um apoio fixo do lado direito. Todos têm peso 2. Então R, reação lá, vai ser 2 mais 2 igual a 4. B, o que é B? B são o número das hastes aqui, né? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. N. N é o número de nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 N's é igual a 16. Então como é que fica a fórmula? Olha lá, facinho, ó. G vai ser igual a 4 mais 13, menos 2 vezes 8. Somando tudo isso aqui, fazendo essa equação, ele é igual a 1. A incógnita para esse caso é a reação de apoio. Portanto, a estrutura é externamente hiperestática. Outro caso que quer chamar a atenção. Quando você tem aqui as barras cruzadas, esse pontinho no meio das barras cruzadas, no meio aqui da treliça, ela apenas é uma barra cruzada, não tem valor nenhum, tá bom? Então, como é que fica? Reação de apoio. Ó, a reação do lado esquerdo é móvel, né?
então ela tem peso 1. E a outra é fixa, tem peso 2. Então 1 mais 2 é igual a 3. Quantas barras nós temos? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 2, 16. Então, quanto é que fica? Da fórmula, a gente tem que G é igual a 3 mais 14 menos 2 vezes 8, que é igual a 1. A incógnita para esse caso são os esforços nas barras. Portanto, a estrutura é internamente hiperestática. Então, a gente pode até consultar também o Ribler, ele também fala sobre isso daí. Esses dados do livro Análise das Estruturas. Agora podemos ver aqui, ó, o pórtico a ser colocado no jardim ou hotel, um exemplo, né? Vamos falar assim, apresenta uma estrutura com grau de hiperestaticidade, com 1 grau de hiperestaticidade. O passo a passo para encontrar o grau de estrutura do tipo pórtico é dado da fórmula G igual a R, que a gente já viu, menos E mais R. O que é o R? Reação de apoio. São as reações. E é a equação de equilíbrio. R é o número de equações referente à rótula, dada na fórmula R barras conectadas rótula 1. Ou seja, então vamos lá, deve-se prestar atenção nas ligações feitas nas rótulas, na cada rótula, pois nos pórticos elas variam de acordo com a fórmula que são executadas. Outro tópico a ser analisado é que algumas estruturas elas podem parecer hiperestáticas, mas são hipostáticas, tais como a estrutura da figura abaixo. Ó. Todos os apoios delas são móveis, ó, né? Apoio 1, 2, 3, 4. Apesar da equação mostrar que o resultado é igual a 1, conforme o desenvolvimento a seguir. Então nós vamos ver por que dá 1. Olha lá, R, 4. Né? 1, 2, 3, 4. E, 3 equações. R, 1. Então, quanto é que fica? O G vai ser igual a R menos E mais R minúsculo, que é igual a 4 menos 3, que é igual a 1. A estrutura pode deslizar horizontalmente, o que se torna instável e, portanto, impossível de ser construída. Estruturas instáveis não podem ter em construção nenhuma, tá? Vamos avaliar agora dois exemplos, né? Dois exemplos. Então você tem aqui o croquis 1 da figura 1.24 e o croquis 2, né? Também da figura 24. Olha lá, o croquis 1, ele está fixado no ponto A, você tem uma rótula no ponto B, outra rótula no ponto D, fixado, ou melhor, no ponto A, ele está preso, né? Com grau de reação de apoio igual a 3. No ponto E e no ponto F, essa fixação ela tem duas reações de apoio, apenas vertical e horizontal. No A ela tem vertical, horizontal e mais um momento, conforme o quadro que nós mostramos lá na frente. Esse no croquis 1. No croquis 2 parece quase igual, mas a diferença está que a rótula no ponto D, ela está fixada de maneira diferente da rótula no ponto D do segundo croquis. Qual a principal diferença entre as estruturas apresentadas? O que isso acarreta? Então vamos lá. A fórmula que as rótulas são colocadas na barra é fundamental para a determinação do grau hiperestático. Veja bem, aqui nesse caso, o primeiro caso de rótula aqui na figura 1.25, a rótula tem peso 2. E no outro caso, a rótula está em peso 1. Olha que elas são diferentes. Então, no croquis A, você tem reação 3 mais 2 mais 2 igual a 7. A mesma coisa nós temos no croquis 2. E igual a 3. A mesma coisa que nós temos no croquis 1 e no croquis 2. O R no primeiro caso é 1 mais 2, que é igual a 3. São diferentes. O R do segundo caso é 1 mais 1. Então é igual a 2. Então G, quanto que vale G?
nesse caso no segundo aqui, 7 é igual a menos 3 mais 2, que é igual a 2. Se você voltar para o primeiro, o G tem 7 menos 3 mais 3 é igual a 1. Tá vendo? São diferentes, né? Então agora, pessoal, é importante que a gente, por exemplo, analise e depois traga na próxima aula esses exercícios aqui da série Faça Valer a Pena. E veja, o exercício 1 aqui, você tem uma rótula intermediária entre A e B e outra rótula intermediária no ponto C e no ponto D. O sistema de fixação no ponto A é fixo, no B é móvel, no C é móvel e no D é fixo. Então, pense nesse exercício para a próxima aula, tá bom? Até mais, pessoal.